Olá, eu sou o professor Matheus Passos e no vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre a questão do voto ser obrigatório ou facultativo no Brasil. Se essa for a primeira vez que você está me encontrando aqui no YouTube, aproveita e já curte o vídeo e se inscreve aqui no canal para que você seja o primeiro a receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou disponibilizar por aqui. Então esse vídeo eu tive a ideia de fazê-lo após eu ver um comentário, o comentário da Gleisiane Oliveira, em que estava assistindo um vídeo que eu tenho aqui no meu canal sobre sistemas eleitorais no Brasil, especificamente sobre o sistema proporcional, que é eleição para deputados, para vereadores, né, deputados estaduais, deputados federais, deputados distritais e vereadores. E ela, no vídeo eu explico então os problemas desse sistema proporcional. E ela colocou essa questão que está aí, que o fim da obrigatoriedade do voto seria então a solução para aqueles problemas que eu apresento nesse vídeo. Então, ensejado ou motivado, né, por esse comentário que ela fez aqui no meu canal e motivado por essas 4 propostas de emenda à Constituição que vocês podem ver aí, provavelmente existem outras, eu não sei. Eu fui atrás e verifiquei essas 4. Quer dizer, a proposta, a PEC 55 de 2012, a PEC 10 de 2015, 61 de 2016 e 18 de 2017. Essas PECs todas trazem a proposta de transformar o voto no Brasil, de mudar, né, o voto no Brasil de obrigatório para facultativo. Então a ideia aqui nesse vídeo é apresentar para você alguns pontos, né, que são os argumentos a favor do voto facultativo, apresentar os argumentos a favor do voto obrigatório e depois, lá no finzinho, deixar uma questão para saber a sua opinião sobre esse tema. Eu começo aqui então com os argumentos a favor do voto facultativo. E quais são os principais argumentos? Primeiro deles, o voto é um direito e não um dever. Então esse é o argumento mais utilizado por quem defende o voto facultativo, dizendo que não é democrático se impor ao cidadão que ele vá votar. Quer dizer, se a democracia pressupõe a liberdade de escolha, compete ao cidadão escolher se ele quer votar ou não quer votar. Ou seja, se o voto é um direito, né, se existe o direito de votar, então, consequentemente, cabe ao cidadão escolher se ele vota ou se ele não vota. Segundo argumento, que o voto facultativo é adotado em países desenvolvidos e democráticos, o que é uma realidade. Pelo que eu pesquisei, apenas 22 países no mundo inteiro, dos 200 e tantos países que existem, apenas 22 mantêm o voto como sendo obrigatório. Então, por exemplo, aqui em Portugal mesmo, o voto é facultativo, né? Nos países europeus, de maneira geral, o voto é facultativo. No Canadá e nos Estados Unidos, o voto também é facultativo. Ou seja, praticamente aí a gente pode dizer que 10%, talvez um pouquinho mais aí, né, mas vou arredondar aqui, 10% apenas dos países do mundo inteiro, dos estados do mundo, colocam o voto como sendo um voto obrigatório. Todos os outros deixam o voto como sendo facultativo. O terceiro argumento, que é a participação apenas dos realmente interessados e conscientes. Quer dizer, com o voto facultativo, só iriam votar essas pessoas que estão realmente interessadas, realmente conscientes, e em tese, portanto, existiria um voto de melhor qualidade, digamos assim. Quarto argumento, o voto obrigatório não garante a participação da maioria. E aí o raciocínio aqui por trás desse argumento é que o fato do voto ser obrigatório não necessariamente faz com que efetivamente a maioria participe. E qual é o sentido, ou qual é a lógica desse raciocínio? Que, por um lado, pode existir abstenções, como foi o caso aí das eleições de 2014 no Brasil, eleições gerais, em que 27% da população, né, se absteve, ou pode existir a possibilidade de brancos e nulos. Então, eventualmente, somando-se esses 3 pontos, as abstenções, os votos em branco e os votos nulos, o somatório desse número corresponderia à maioria dos eleitores, né, mesmo no sistema do voto obrigatório. Portanto, o voto obrigatório não garante a participação da maioria. O quinto argumento, que o voto obrigatório não gera conscientização dos cidadãos,
Ou seja, a ideia aqui é que o fato do voto ser obrigatório não faz com que necessariamente o cidadão reflita sobre o seu voto, com que o cidadão pense, né, a respeito do candidato, da importância do voto. Ou seja, quem defende o voto facultativo diz que, na verdade, o voto obrigatório ele faz com que o voto seja ali eventualmente inconsciente ou inconsequente, já que isso, né, essa obrigatoriedade, repito, não necessariamente leva à reflexão por parte do cidadão sobre o voto em si. E o sexto argumento que eu trago é que o estágio político do Brasil já propiciaria o voto facultativo. Ou seja, o argumento aqui de quem defende o voto facultativo é que o Brasil já tem uma maturidade política suficiente para deixar ao critério do cidadão. Se ele quer ir votar, se ele não quer ir votar, portanto, caberia ao cidadão tomar essa decisão e não a lei, no caso a Constituição, obrigar a que o voto seja obrigatório, que o cidadão então vá votar. Por outro lado, os argumentos a favor do voto obrigatório, quem defende o voto obrigatório. Então, o primeiro argumento seria a questão de tradição, porque o Brasil, desde 1932, com o Código Eleitoral de 1932, fez com que o voto fosse obrigatório. Portanto, existe aí um longo período aí, né, mais de 80 anos, 85 anos, em que se tem essa tradição do voto ser obrigatório. Segundo argumento, a questão de ser um poder-dever do cidadão. Ou seja, quem defende o voto obrigatório argumenta que, na verdade, o voto não é apenas um direito, mas ele também é um dever, especialmente um dever vinculado à ideia da coletividade. Ou seja, todo e qualquer cidadão teria o dever de contribuir de alguma forma com a coletividade, já que ninguém vive isolado dos demais, e, portanto, seria também um dever do cidadão contribuir, e essa contribuição se daria, então, por meio do voto, por meio da sua participação no processo político de uma maneira obrigatória. Terceiro argumento, que o voto obrigatório seria um fator de educação política. Ou seja, aí aqui, né, é o inverso daqueles que defendem o voto facultativo. Quer dizer, esse argumento aqui é dizer o seguinte, que o Brasil ainda não tem uma educação política consolidada, né, diferentemente dos países europeus ou dos Estados Unidos e Canadá, que já tem aí 100, 200, 300 anos de democracia, dependendo do país até, e dependendo do conceito de democracia até um pouquinho mais. O Brasil tem aí 30 anos, né, de Constituição, ou 30 anos de um período democrático. Então, nessa perspectiva, nesse sentido, o Brasil ainda não teria essa consolidação democrática necessária, não teria essa educação política, os brasileiros não teriam essa educação política a respeito da importância do voto e, portanto, o voto sendo obrigatório, isso contribuiria em longo prazo com essa consolidação, com essa educação e consolidação dessa educação política. O quarto argumento é a questão da legitimidade. Quer dizer, aí também aqui, inversamente ao voto facultativo, claro, o argumento da legitimidade significa dizer que a maioria vai votar, portanto, um candidato, né, especialmente no caso das eleições pelo sistema majoritário, no caso, então o candidato ele teria uma legitimidade popular, já que ele efetivamente seria eleito pela vontade da maioria, o que poderia não ocorrer no caso do voto facultativo. O quinto argumento é que não constitui ônus para o país, ou seja, o fato do voto ser obrigatório não gera nenhum tipo de gasto a mais para o país, porque seja o voto obrigatório, seja facultativo, eleições vão acontecer. Quer dizer, se nós temos aí hoje mais ou menos 140 milhões de eleitores, talvez um pouquinho mais aí, devido ao recenseamento, né? Então talvez um pouquinho mais, mas o TSE teria de preparar eleições. E pensando aqui, dando como exemplo a eleição para presidente da República, o TSE gastaria o mesmo valor, seja o voto obrigatório ou facultativo. Quer dizer, o TSE precisa da infraestrutura para que, eventualmente, todos fossem votar, né, se o voto fosse facultativo. Então, com o voto obrigatório, não existiria nenhum tipo de gasto a mais para o país. E, por fim, o fato do voto ser obrigatório não significa dizer que exista um constrangimento para o cidadão. Quer dizer, se o cidadão decide não votar, de duas uma, ou ele se dirige à sua sessão eleitoral e na urna ele vota em branco,
ou ele anula o seu voto, então isso não gera nenhum tipo de constrangimento para o cidadão, ou se ele resolver ficar em casa e se abster, ele paga uma multa, que é um valor que até onde eu vi, não sei se está atualizado, mas é de R$ 3,51, portanto é um valor extremamente baixo, que eu diria que qualquer um consegue pagar. Portanto, o fato do voto ser obrigatório, os impedimentos decorrentes do não cumprimento dessa obrigatoriedade seriam muito poucos, né? Ou seja, não gerariam esse constrangimento ao cidadão. Então, esses são aí majoritariamente os argumentos a favor do voto obrigatório e a favor do voto facultativo no Brasil. E aí eu termino deixando essa pergunta aqui para você. Se o voto no Brasil fosse facultativo, você iria votar? Quer dizer, se de repente uma daquelas PECs lá é aprovada, né? E aí, imaginemos aqui, não é mais obrigatório a votação, não é obrigatório o cidadão ir votar. Eu pergunto a você, você sairia de casa num domingo para ir na sessão eleitoral votar? Deixa aqui embaixo nos comentários qual é a sua opinião, se você iria ou não votar. E não se esquece, claro, de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no meu canal para que você seja, então, o primeiro a receber as notificações dos próximos vídeos como esse que eu vou disponibilizar por aqui. Muito obrigado por ter assistido, um abraço e até a próxima.